Se eu ganhasse R$ 1 por cada pessoa que pergunta o que eu tenho, qual é a minha doença, o que ela faz, ou simplesmente qual é a minha deficiência, o meu nome estaria na lista de pessoas mais ricas do Brasil, talvez até do mundo. Meu nome é Ana Clara Moniz, se eu pudesse me definir em uma frase, seria: eu não ando, eu não quero andar e eu só reclamo de quem anda o tempo inteiro. Mas o fato de eu não andar faz com que as pessoas tenham muitas dúvidas do porquê eu não ando, de qual é a minha deficiência, de qual é a minha doença, quando elas sabem que é uma doença, do que faz, por que eu tenho ela, se eu posso me curar dela. Faz, inclusive, com que as pessoas me parem no meio da rua para perguntar o que eu tenho, o que aconteceu comigo. Então, se você for uma dessas pessoas, por favor, não faça mais isso, porque é muito inconveniente. E já aviso que se você me parar na rua perguntar o que eu tenho, eu vou perguntar o que você tem de volta. Aí depois eu vou ser chamada de grossa. Mas, como a gente tá aqui criando um relacionamento, eu vou esclarecer de uma vez por todas o porquê que eu não ando e como a minha doença funciona. Era uma vez Ana Clara, uma menina risonha e bondosa que antes de completar o seu primeiro ano de idade não conseguia se sentar sozinha, nem engatinhar e nunca chegou a dar os seus primeiros passos. Seus pais achavam a menina muito molinha e fraquinha, apesar de ser muito teimosa. Reza a lenda que ao completar 1 ano de idade, a menina seria diagnosticada com uma doença rara, a atrofia muscular espinhal. A atrofia muscular espinhal, ou AME, entre parênteses, que é a sigla da doença, é uma doença genética, neuromuscular e progressiva. Mas ninguém nunca sabe o que essas palavras significam, então eu vou te explicar da mesma forma que eu aprendi a explicar quando eu era pequena. Para começar, genética significa basicamente que a doença veio da combinação dos genes dos meus pais. Sabe aquela parada de que a gente aprende no ensino médio, de azão, azinho, e daí fica azinho, e a pessoa que é azinho, tem uma doença ou tem alguma coisa específica? Então, essa pessoa sou eu. E a AME é uma doença genética recessiva, azinho. Eu me sinto muito geneticista explicando essas coisas. E isso tudo, esse fenômeno acontece em 1 a cada 10 mil crianças. Então, a AME realmente parece, né, quando você fala, tem atrofia muscular espinhal, parece algo muito raro e muito grave, mas realmente é muito raro e pode ser muito grave. Tudo depende do nível da doença que você tem. Agora a gente chega na segunda parte, que é ela ser neuromuscular. Essa parte é a mais difícil de explicar, mas eu aprendi muito pequenininha, então se eu aprendi muito pequenininha, você também consegue entender. Vamos lá, segura na minha mão. Nós todos temos algo chamado neurônio motor. A gente tem alguns, na verdade, neuroninhos que têm o nome de neurônio motor. O que eles fazem? Eles levam a informação para um conjunto de musculinhos, vários músculos, que são as fibras musculares. Então, o neurônio motor ele é responsável por enviar informação de andar, de falar, de engolir, várias coisinhas motoras. Só que, para cada neurônio motor funcionar, eles precisam de um alimento. E esse alimento é chamado de SMN. Literalmente SMN. Esse SMN é uma proteína. E quando o neurônio motor não recebe E quando o neurônio motor não recebe SMN o suficiente, ele acaba morrendo, porque ele não tem alimento. Fácil de entender, né? Só que o problema é que quando o neurônio motor morre, as fibras musculares ficam sem a informação de força ou de movimento. Então, elas ficam meio que órfãos, sem um pai, sem uma mãe, sem um responsável ali por elas. E elas não conseguem funcionar sozinhas. É isso que acontece com a AME. A gente não produz essa proteína o suficiente para alimentar o neurônio motor para que ela funcione. Então, é uma coisa neurológica
e muscular ao mesmo tempo, por isso neuromuscular. E aí, como os musculinhos ficam meio que órfãos ali, eles vão atrofiando. Então imagina só o estrago que ela pode fazer no nosso corpo. Aí a gente chega na terceira parte, ela ser progressiva, porque os neurônios motores, eles vão morrendo com o tempo. E aí a doença vai piorando. Olha que felicidade, né? A gente nasce, todo mundo nasce com todos os neurônios motores que a gente vai ter pro resto da vida. Eles não se regeneram, são células que não se regeneram. Então não tem como elas reviverem. Se elas morrem e acabou. E aí tudo depende do nível da doença, porque a doença é dividida em 4 níveis: o nível 0, 1, 2 e 3. Sendo o nível 0 o mais grave e o 3 o mais brando. Então, eu tô ali no meio, intermediário, no nível 2. E eu comecei a ter os sintomas quando eu era bebê e na minha infância. É isso que define os níveis, a fase de vida que você começa a ter os sintomas da doença. E como os neurônios vão morrendo com o tempo, uma pessoa com AME hoje provavelmente vai ter mais movimentos e mais força do que essa mesma pessoa daqui 5 anos, porque eles vão morrendo literalmente e eles não se regeneram. E por que a AME é tão grave? Exatamente por ela ser progressiva e também pelo fato de que boa parte do nosso corpo é composta por músculos. Então, para a gente fazer basicamente tudo que a gente faz, envolve músculos. Seja para andar, né, que é o mais claro, o mais fácil de entender, para ficar de pé, ou para você ter força para carregar alguma coisa, ou até mesmo para você comer, engolir. Então, você já pode ter, uma pessoa com AME pode ter dificuldade para engolir, ou para você segurar xixi, ou fazer cocô, ou até mesmo para você respirar. O nosso pulmão, por exemplo, ele é envolto em músculos. Então, para a gente respirar, a gente precisa de força nos músculos. É por isso que a AME pode ser tão grave. Uma pessoa com AME pode ter muita dificuldade para respirar. Esse, no meu caso, é a maior preocupação, porque quando eu fico doente com uma pneumonia, por exemplo, meu pulmão enche de secreção, eu não tenho força para respirar ou para expelir essa secreção. O meu diafragma não tem força suficiente. O nosso coração, por exemplo, que também é envolto por músculos, pode ser que pare de funcionar, sei lá se para de funcionar. Mas enfim, né? É muito preocupante quando a doença vai piorando com o tempo. Tirando que no dia a dia também é ruim, porque a gente acaba dependendo muito das pessoas para várias coisas. Então a AME é sim uma doença rara e é sim uma doença muito grave. As pessoas têm condições diferentes. Então eu, por exemplo, ainda tenho um pouco de força, eu consigo falar com mais facilidade, eu não tenho tantas complicações assim, mas tem pessoas com AME que precisam do medicamento e que a AME afeta muito mais o corpo dessas pessoas. Enfim, acho que dá pra entender, né? Essa historinha do começo do vídeo, ela realmente aconteceu comigo. Eu fui diagnosticada com a AME quando eu tinha 1 ano de idade, porque aos 6 meses eu comecei a dar alguns sinais, porque eu era um bebê muito molinho, muito fraquinho, eu nunca dei os meus primeiros passos, eu não engatinhava, eu não sentava, não tinha muito equilíbrio. E aí os meus pais perceberam que alguma coisa estaria acontecendo de errado, me levaram no médico, mas eu era muito novinha. Imagina, um bebê de 6 meses para poder fazer diversos exames. Então, quando eu completei 1 ano de idade, que eu já era um pouquinho mais velha, eu fiz alguns exames. Oi, Jana. Eu fiz um exame chamado eletroneuromiografia e também fiz uma biópsia no meu braço aqui. Não dá pra ver direito a cicatriz, ela é bem clarinha. Mas foi assim que eu fui diagnosticada, com esses 2 exames. E só com 19 anos que eu fui fazer o exame genético que comprovou o diagnóstico de atrofia muscular espinhal. A única coisa que realmente tinha na época, há 21 anos,
era fazer fisioterapia para que a doença não piorasse tanto, para que eu não perdesse tanta força, não perdesse tantos movimentos. Então eu faço fisioterapia desde meus 6 meses de idade até hoje, sem parar, no máximo tirando algumas férias, porque há 21 anos a doença, a gente via a doença ainda como algo extremamente raro, era muito difícil achar pessoas que tinham, porque né, a gente não tinha internet como a gente tem hoje, a gente não tinha acesso às informações como a gente tem hoje. E quando eu fui diagnosticada, o médico disse para meus pais que eu não passaria dos meus 2 anos de idade. Então o médico sentou na frente da minha mãe e pediu que ela parasse de trabalhar para ela aproveitar comigo o meu último ano de vida, porque eu não ia passar dos meus 2 anos. E eu não sei nem se ele podia ter feito isso, eticamente falando, mas tudo bem. Eu espero que ele esteja acompanhando a minha vida e vendo esse vídeo, se chegar até ele. Então ele tem uma surpresa, pois 22 anos nas costas. Então, 21 anos atrás, a gente via a AME como algo muito mais raro. E a única coisa que a gente podia fazer era fisioterapia. Mas hoje esse cenário já mudou um pouco. Eu já estou fazendo um tratamento agora para minha doença. Você pode acompanhar lá nas minhas outras redes sociais, no Instagram ou no Twitter, porque eu sempre posto coisas que eu tenho feito e que tem melhorado na AME, no meu corpo. Mas isso é papo para outro vídeo e eu te conto num próximo vídeo como esse medicamento funciona e qual é a onda desse medicamento. E se você conhece alguém que tenha AME, que está fazendo esse processo de diagnóstico, ou alguma família que suspeita de AME no seu filho, na sua criança, eu vou deixar aqui o contato de algumas instituições que podem te ajudar, tanto com maiores informações, caso você só esteja curioso sobre a doença, quanto com um apoio, uma rede de apoio, um suporte que você possa precisar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e espero que possa te ajudar de alguma forma. E me conta aqui nos comentários se deu para entender toda a minha explicação e também se você tem alguma dúvida. E não deixa de acompanhar nas redes sociais, porque tá sendo uma surpresa até mesmo para mim tudo que eu tenho conseguido fazer agora, inclusive até mesmo segurar um copo de cerveja, poder beber cerveja sozinho em paz, finalmente. Então acompanha lá. Caralho, eu não sei falar. Então acompanha lá no Instagram e nas minhas outras redes sociais que você pode ver aqui na tela. No próximo vídeo eu te conto exatamente da mesma forma, desenhadinho até os medicamentos. Espero você. Beijo! E fica aí o questionamento: tem mais rodas ou portas no mundo? Fala nos comentários, eu acho que tem mais rodas.